A enfermagem é uma área linda, isso todo mundo sabe. Mas nem tudo são flores. A gente lida com sofrimento, lida com pacientes ali em situações complexas, situações difíceis e lidamos também com a morte e com o processo de morrer. E a gente precisa falar sobre essa fase também da vida, que é tão importante também pensar no ciclo final. Você está preparado, né, para lidar com o processo de morte e morrer dos pacientes? Vem comigo que hoje iremos falar sobre isso. Mas antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, tá? E se inscreva no nosso canal. Aqui todos os dias a gente está lançando novos conteúdos, trazendo vídeos, temáticas importantes que irão acrescentar na formação de vocês e com certeza farão muita diferença para o seu aprendizado, tá? Então não deixem de se inscrever. E aí vamos lá, né? Eu gosto de falar o que é esse processo de morte e de morrer. A gente precisa entender, né, que a vida ela é feita por etapas, por fases. Existe a fase da infância, a fase da adolescência, a fase do jovem, do adulto, do idoso e também o fim da vida, né? Existe o ser humano, a gente sabe que a gente vai morrer, vai falecer em algum momento. Isso é um ciclo natural. Porque tudo que é vivo morre. O ser humano ele vai passar por várias mudanças físicas e emocionais ao longo da vida e ele vai em algum momento, que pode ser mais cedo ou mais tarde, dependendo da pessoa, mas em algum momento ele vai passar pela questão de uma morte, né, de um parente, de um amigo, de um familiar, e isso pode ser bastante impactante para muitas pessoas. E isso muda também de acordo com a cultura. Então, diferentes culturas vai ter conhecimentos e entendimentos sobre esse processo de morte diferente. E a gente, como enfermagem, a gente precisa saber atuar também nesse contexto, porque a gente lida diariamente com pacientes que vêm a óbito. E aí eu gostaria de trazer para vocês o conceito, né, de uma autora, que é a Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala das 5 estágios do luto. Né? Ela depois de estudar bastante, ela identificou que durante o luto, normalmente as pessoas passam por 5 fases, ou 5 estágios. Negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, a aceitação. Na negação, a pessoa se recusa a aceitar a realidade. Por exemplo, eu lembro que quando Marília Mendonça morreu, eu não acreditei, né? As pessoas me diziam e eu dizia, não, mentira. Não, isso não pode ter acontecido. Né? Então, na minha fala, eu estava em negação. Demorou um certo tempo para eu realmente acreditar que ela tinha falecido. Depois disso, pode vir aquele momento de raiva, que a gente se revolta, né? A gente fica mais com raiva, querendo quebrar tudo, porque a gente se angustia, né, com aquela perda, né? Quem aqui quer perder alguém? A gente não está preparado para isso. Depois vem a barganha, que é uma tentativa de negociar com o destino, tentando negociar, se você trouxer minha pessoa de volta, eu tento fazer tal coisa, eu tento melhorar, e aí nem sempre isso é possível. Pode vir a depressão, né, que é uma tristeza profunda e um sentimento de perda, né, que a pessoa pode ficar mais chorosa, mais calada, e a gente, enquanto enfermagem, a gente tem que respeitar isso dos familiares, né, a gente não pode chegar e dizer assim, ai, não chore. Não, é importante o choro, né, a pessoa perdeu alguém, então deixa ela expressar aquele sentimento, deixa ela demonstrar a emoção dela, né, então faz parte do estágio do luto. E por fim, vem a aceitação, né, que seria talvez o momento mais importante, que é quando a gente entende, aceita e fica em paz com aquela realidade. Então perceba que o ser humano, né, não obrigatoriamente ele irá passar por todas essas fases, mas ele irá passar por algumas delas durante um luto ou a perda de alguém. E aí entra a questão da tanatologia, né, para alguns pode ser até novo esse nome. O que é a tanatologia? É uma área, né, dedicada ao estudo do processo de morte e morrer. Então ela vai dar diretrizes, ali, orientações para a atuação de diferentes profissionais, seja eles médicos, enfermeiros, psicólogos. Então é importante que a gente tenha o conhecimento de tanatologia para saber como lidar com esse familiar e com essas pessoas que estão enfrentando esse momento tão difícil, que é o processo de morte e morrer. E aí, como eu já tinha falado anteriormente, né, a morte pode ter diferentes significados. Para algumas culturas pode ser algo ruim, algo negativo, o fim da vida. Para outros pode representar um recomeço, algo novo, algo bom. E aí, pessoal, tá gostando desse vídeo? Então clica aqui no link que tá na descrição e conheça a plataforma EAD Enfermagem à Distância. Lá a gente tem uma plataforma com mais de 80 cursos na área da saúde e eu tenho certeza que fará diferença na sua formação. Então, se você quer se capacitar mais, então vem com a gente para aprender mais. E aí, quais são os desafios quando a gente fala do processo de morte e morrer? A gente também vai ficar triste, às vezes a gente vai ficar desanimado, pode vir um sentimento de culpa,
de angústia, de eu poderia ter feito mais, eu poderia ter tentado mais, mas a gente tem que parar e lembrar que nem sempre é possível. Então a gente tem esse desafio, né? O próprio medo de falar sobre a morte, o medo de dar a notícia para o familiar. Então essas questões do sofrimento, a angústia, a dor, elas são bem desafiadoras diante desse momento. E por fim, como eu já tinha mencionado, a enfermagem, ela exerce um papel muito importante nesse cenário. Ela irá realizar ali o acolhimento dos familiares. Então, prestar uma escuta ativa, né? Deixa esse familiar, né, que perdeu alguém, deixa ele chorar, deixa ele conversar, deixa ele falar com você. Pode ser que esse familiar esteja mais agitado, com raiva, isso não é sobre você. Ele não está chateado com você, ele está chateado diante da situação. Lembra que tem o estágio da raiva, né, o estágio do luto. E a enfermagem vai prestar os cuidados, né, com o corpo pós-morte. Então vai realizar todos os cuidados, mantendo a ética e o respeito pelaquela vida, mesmo depois da morte. E quando necessário, vai encaminhar os familiares, né, os acompanhantes para outros profissionais. Como, por exemplo, o psicólogo, né, que pode atuar ali de forma mais específica diante desse cenário. E aí, pessoal, me diga como é a realidade de vocês, se vocês já lidam com esse processo de morte e morrer, se já teve algum paciente que marcou muito vocês. Deixa aí nos comentários, deixem também as sugestões e o que é que vocês querem que a gente traga, que a gente vai trazer. Foi um prazer estar aqui com vocês, encontro vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!